Olá, boa noite a todos que estão aqui, todos que estão no vídeo, no link. A gente vai iniciar hoje Gênesis, capítulo 38, nome de Jesus. Eh, e deixa eu ver, a gente estava lendo, né, a história especificamente, de José, e aí entra essa história agora que vai ser importante também, mas uma coisa meio esquisita que aconteceu ali, eh, entre Judá e uma outra pessoa que é quem a gente vai ler agora, tá. Aqui vai aparecer vários nomes, mas é importante que vocês gravem os nomes só para vocês entenderem qual é a coligação de uma pessoa com a outra pessoa, que é o que a gente vai pôr agora nessa matemática, tá bom? Então, vamos lá. Fazer uma oração primeiro, pedir a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que possa nos revelar a palavra dele, nos livrando de todas as distrações, nos protegendo, de todos os ataques malignos, espirituais, tudo aquilo que queira tirar a verdade dos nossos olhos, do nosso coração, dos nossos ouvidos, tudo aquilo que queira distorcer a tua palavra, Senhor, pedimos para que o Senhor possa nos dar revelação, nos proteger nessa live abençoada, fazer com que a tua palavra seja reflexo do nosso dia a dia, reflexo de quem somos em ti, das nossas atitudes, nossas ações e principalmente das nossas escolhas. Que o Espírito Santo nos guie, que o Espírito Santo nos mostre os caminhos corretos sempre para honrarmos e adorarmos a ti, Senhor. Em nome de Jesus agradeço. Amém. Então vamos lá. Capítulo 38. Por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão, chamado Ira. Então, esse lugar, Adulão, chamado Ira, né? E Judá, ok? Lembra dessa parte. Então, Judá deixou seus irmãos, onde eles moravam, né? Perto de Canaã, lá atrás, a gente viu tudo isso. Agora passou a viver na casa desse homem chamado Ira. Ali, Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Suá, o nome do cananeu, e casou-se com ela. Ele é cananeu, ele misturou o povo novamente, o que não era para se fazer, né? Então, eles eram pagãos, eles eram de Deus e eles se misturaram. Então, ele foi lá, não devendo fazer isso, mas foi e fez, né? E ele encontrou essa filha, gostou dela, tudo mais, e a possuiu, ou seja, teve relações com ela. Ela engravidou e deu à luz a um filho, ao qual ele deu o nome de Er. Tornou a engravidar e teve um filho e lhe deu o nome de Onã. Então, Er e Onã é filho de. Não tem o nome dela aqui, esqueci. Não tem o nome dela aqui, mas dessa filha, dessa mulher, ok? Judá. Quando estava em Quezibe, ela teve ainda outro filho e chamou Selá. Gravem os nomes dos filhos. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para seu filho mais velho. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de Não sabemos o que é a conduta perversa, não está escrito, não temos nada, não sabemos. É igual a gente falar dos filhos de Noé, por exemplo, né, ou então das filhas de Ló especificamente, como foi, o que foi, ou não sabemos. Então Deus reprovou a conduta perversa de que é esse aqui, filho, tá? De Judá, filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Então Deus o levou. Ok? Deus o matou, Deus o levou, no caso, né? Então ele não concordou com a conduta perversa. O que quer que tenha sido que ele tenha feito, ele estava ali carregando um nome importante que é, né, Judá, um dos filhos de Israel, um dos filhos de Jacó. Então tem alguma coisa que ele fez que Deus não nos deixou isso aqui descoberto para os nossos olhos, ainda é algo que não sabemos, né? Ainda não, nunca vamos saber. É, a não ser se a gente lembrar disso quando a gente estiver com Jesus e a gente perguntar, Senhor, em Gênesis 38, versículo 7, o que foi que ele fez? Mas ele não deixou aqui para a gente saber. Então, alguma conduta que ele fez, o Senhor o levou. Isso é uma analogia muito interessante para a gente falar,
não agora especificamente, eu vou falar um pouquinho agora especificamente sobre isso, mas não vou entrar tanto no assunto. Vai ter uma passagem na Bíblia que a gente vai ler, que Deus vai estar falando para os israelitas, né? Vai estar falando para o povo dele que ele vai estar ajudando eles ali, ele vai estar fazendo algo por eles ali, mas que não era por eles, era pelo nome do Senhor, do próprio Senhor. Então o Senhor estava falando: não estou fazendo isso por vocês, estou fazendo isso pelo meu nome. Porque Deus, ele zela o nome dele muito grande, né? Grandemente. Então, quando a gente, por exemplo, jura pelo nome dele, se é algo erradíssimo que a gente faz, né? O ser humano faz. Existe, inclusive, base bíblica para a gente falar sobre não jurar o nome dele. Seja o seu sim, sim e o seu não, não. Não coloque, pelo amor de. Às vezes, isso eu não consigo nem falar, você não gosta nem de falar num exemplo. Mas isso às vezes virou algo tão banal, né? Que a gente fala isso, por exemplo, abaixa esse volume, pelo amor de. Ou então, corre aqui, pelo amor. Ou coisas assim. É muito grande você imaginar que é o amor de Deus. E não tem como a pessoa me falar assim, ai, tá, mas isso aí já é muito. Como é que fala? Isso é muito Caxias, isso é muito. Gente, olha o que Deus fez em relação à conduta de Ed, porque carregava o nome dele, porque era do povo dele. Deus não levou a mulher, Deus levou ele especificamente. E isso é algo para a gente falar lá na frente, porque existem casos, nós vamos ver, existem coisas que acontecem na palavra de Deus, que Deus leva a pessoa, porque para Deus a morte carnal, ela não é a mesma coisa que para nós. Né? Para a gente existe um apego, né, emocional, existe, né, o apego emocional com as pessoas que a gente ama, com os animais, coisa que a gente ama daqui, a gente sai daqui e a gente não tem, quer dizer, biblicamente a gente tem, mas a gente não sabe exatamente assim qual é o processo, né, de acabar aqui e ir para outro lugar. Então, o que acontece? A gente aqui tem esse apego, a gente tem essa outra visão do que é a morte carnal, né? A morte espiritual, glória a Jesus, a gente não tem, porque nós somos colados e selados com o Espírito Santo com Jesus. Mas a física, né? A morte física nós temos. Então, para Deus, uma morte física, né? Ela não tem a mesma coisa emocional que nós. Então, a conduta de uma pessoa que carrega o nome dele, uma pessoa que, né, foi convertida, ou que é o exemplo de conversão para muitas pessoas, ou que carrega o nome dele, ou que, dependendo, Deus leva, né? E isso a gente vai ver durante a Bíblia inteira, a gente vai falar sobre isso nas partes que acontecer, que a gente vê, entendendo que Deus zela pelo nome dele. Então, ser cristão não é somente carregar o nome de Cristo na igreja, na quatro paredes igreja, ou a gente falar que nós somos cristãos, ou é carregar o nome de Deus, e a gente vai ver como ele zela pelo nome dele. Como ele se importa com o nome dele, onde você põe o nome dele, o que você faz com o nome dele, o que você fala com o nome dele. Se é uma gíria, ou é só uma forma de falar, ou só. Deus, ele não amolece como a gente. Ele não é. Deus é preto e branco. Ele não tem, obviamente, que entre o preto e branco existe a misericórdia que está, né, no lado que ele perdoa e tudo mais, né? Cristo, obviamente. Mas as coisas que ele diz e as coisas que vêm da essência dele são preto e branco. Não existe a gente trazer para 2023, não existe a gente adaptar por conta da era, ou adaptar por conta da cultura, adaptar por conta da política, Não existe fazer isso com a palavra de Deus. Ela não muda, né? Não existe um versículo que Deus fala assim. Pode procurar do começo ao fim da Bíblia. Não existe uma forma que Deus vai falar assim, mas interprete isso da forma que você achar melhor para a era que você tiver, no momento que você tiver, para as circunstâncias que você tiver, como for melhor para você, ou acomodar você, né? Ou que for conveniente. E eu dou meu carimbo. Não existe ele falar isso. Existem passagens em que Paulo fala, por exemplo, sobre quem quer comer carne e quem não quer comer carne. Existe Paulo falando sobre a pessoa que quer guardar o sábado, o outro não quer, né? Existe ele dando as opções ali em relação ao que vem do coração especificamente. Mas não tem nenhum lugar na palavra de Deus, Deus abrindo exceção dizendo seja livre e interprete como você quiser e adultério que eu escrevi. Isso não existe. Então, o nome dele, ele preserva, ele cuida bastante do nome dele. Ele presta atenção nas condutas, ele está de olho, porque a gente vai ver isso também com uma outra pessoa lá na frente,
que está carregando a Arca da Aliança, e aquela pessoa, por ter carregado a Arca da Aliança de jeito errado, em que ela tropeçou, né, e mexeu a Arca da Aliança de forma diferente, né, a pessoa foi fulminada. Então, novamente, para a gente, meu Deus, como assim? Para Deus, não. Uma alma salva. Ele vai tomar de volta para si a alma dele, vai para ele e acabou. Para nós aqui é algo abominável quase, né? Uma coisa assustadora. Então, aqui existiu alguma atitude, alguma conduta que teve, ele carrega o nome de Deus pela família dele, não que eles sejam não que eles tenham essa ligação, ou que mostre pra gente que eles, né, são, como é que eu posso explicar isso? São espiritualizados, assim, não isso, mas eles carregam. Então, por conta, né, de Deus ter reprovado essa conduta dele, Deus o levou. Então Judá disse a Onã: case-se com a mulher de seu irmão, cumpra as suas obrigações de cunhado para com ela e dê uma descendência a seu irmão. Tá, e que assustador. O que significa isso? Isso aqui lá na frente em Moisés vai mudar, tá? Nessa época que existia isso, não era obrigatório, não era obrigação você casar com a esposa do seu irmão, caso o seu irmão tenha morrido, ou não é obrigatório você casar com com a irmã da sua esposa se a sua esposa tiver morrido. Isso não era obrigatório, mas acontecia para que eles pudessem continuar reproduzindo, né, a própria linhagem deles ali. Mas é algo que isso foi depois travado por Deus lá na frente de Moisés, quando a gente for ler, ok? Nas leis. E isso vai ser importante também, porque tem pessoas que leem isso aqui e acham que isso aqui faz parte ainda da Bíblia. Existe uma coisa chamada dispensação, quando você lê a palavra de Deus, porque o que é dispensação? Já expliquei aqui, né? Ela fala, a dispensação é quando é o tempo correto para você ler aquilo ali, para quem ele está falando, qual é a era, qual é o momento que aquilo ali está sendo ensinado, falado e tudo mais. Então, a dispensação aqui, nesse momento, é importante a gente entender, porque isso aqui não se perpetua na Bíblia inteira, no Novo Testamento e tudo mais. Isso aqui é para aqui, para agora, para esse momento. Não era obrigatório eles se casarem, mas o Judá falou para Onã, seu filho falou, vai lá e case com a mulher do seu irmão. Mas Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que possuía a mulher de seu irmão, derramava o sêmen no chão para evitar que o seu irmão tivesse descendência. O Senhor reprovou o que ele fazia e por isso o matou também. Aqui tinha o Senhor mandando eles irem lá, né, eles reproduzirem, eles crescerem e tudo mais, e ele não fez isso, ele fazia de forma oposta do que Deus tinha mandado, porque ele tinha no coração dele que não vai ser minha descendência, eu não vou dar filhos, não vou fazer isso, né? Então aqui tinha uma maldade no coração, tinha uma coisa no coração dele que Deus não aprovou. Então ele reprovou e o levou também. E aí continua. Disse então Judá, a sua nora Tamar, que era nora, more como viúva na casa de seu pai, até que o meu filho Selá cresça. Porque pensou, ele também poderá morrer como seus irmãos. Ele não sabia o que tinha feito os irmãos, né, ter morrido, tudo isso. Então ele falou, bom, então deixa meu filho Selá crescer, ser saudável e tudo mais. E aí sim, porque a gente não sabe se eu te der, né, você vai morrer aqui agora. Então, Tamar foi morar na casa foi morar na casa do pai. Então, vamos ver o que ele fala aqui de novo. More como viúva na casa de seu pai, até que o meu filho Selá cresça. Tempos depois, morreu a mulher de Judá, filha de Suá. Passado o luto, Judá foi ver os tosqueadores de seu rebanho em Timna, com o seu amigo Ira, o Adulamita. Quando foi dito a Tamar, seu sogro está a caminho de Timna para tosquear suas ovelhas. Ele trocou suas roupas, ela trocou suas roupas, Tamar é mulher, trocou suas roupas de viúva, cobriu-se com um véu para disfarçar-se e foi sentar-se à entrada de Enaim, que fica no caminho de Timna. Ela fez isso porque viu que, embora Selá já fosse crescido, ela não lhe tinha sido dada em casamento. Então, lembra que depois do casamento, não é que o cachorro tá aqui. Depois do casamento é quando eles tiravam o véu e podiam ver as esposas, né?
Quando a viu, Judá pensou que fosse uma prostituta, porque ela, havia encoberto o rosto. Não sabendo que ela era sua nora, e isso aqui também vale porque, por mais que eles tivessem, né, um outro lado tivesse a cultura pagã e tudo mais, por diversas formas a mulher tinha que se tampar, né? E ele pensou que isso, no entendimento dele, que ela fosse uma prostituta e tudo mais, porque se cobria de vergonha, o que quer que seja, mas ela se cobria. Então ele pensou que fosse uma prostituta, e não sabendo que era sua nora, dirigiu-se a ela à beira da estrada e disse: Venha cá, quero deitar-me com você. Ela perguntou: O que você me dará para deitar-se comigo? E disse ele: Eu lhe darei um cabritinho do meu rebanho. E ela perguntou: Você me deixará alguma coisa como garantia até aqui o mande? Então, aqui esperta, né, no sentido dela, esperta, porque ser esperto nem sempre significa ser algo bom, porque tem vezes que, né, que a pessoa usa maldade para ser esperta. Mas é que ela falou: Bom, se você for me dar um cabritinho, ok, eu me deito com você, mas você vai me dar alguma coisa para provar que você vai voltar com o cabrito? Porque, né, eu vou me dar aqui, e aí eu vou me entregar aqui, e você não vem. Então ele falou: Que garantia que eu devo lhe dar? Respondeu ela. Não, desculpa. Ele perguntou e aí ela respondeu: O seu selo com o cordão e o cajado que você tem na mão. Ele os entregou e a possuiu. E Tamar engravidou dele. Ela se foi, isso ele não sabe, né? Ela se foi, tirou o véu e tornou-se a vestir as roupas de viúva, ele não sabia. Judá mandou o cabritinho por meio de seu amigo, Adulamita, a fim de reaver da mulher a sua garantia, mas ele não a encontrou. E perguntou, peraí, e perguntou aos homens do lugar, onde é que está a prostituta cultual que costuma ficar à beira do caminho de Enaim? E eles responderam, aqui não tem nenhuma prostituta cultual. Assim ele voltou a Judá e disse, não encontrei. Além disso, os homens do lugar disseram que lá não há nenhuma prostituta cultural. Então disse Judá, fique ela com o que eu lhe dei, que seria o cordão e seria o cajado, né, que estava segurando. Não quero que nos tornemos motivos de zombaria. Afinal de contas, mandei a ela este cabritinho, mas você não a encontrou. Vamos lá, peraí. Cerca de 3 meses mais tarde, disseram a Judá: Sua nora Tamar prostituiu-se e na prostituição ficou grávida. Disse Judá: Tragam-na para fora e queimem-na viva. Quando ela estava sendo levada para fora, mandou o seguinte recado ao seu sogro: Estou grávida do homem que é dono dessas coisas. E aí mostrou para ele o colar e o cajado. Veja se o senhor reconhece a quem pertence este selo, este cordão e este cajado. Judá reconheceu e disse: Ela é mais justa do que eu, pois eu devia tê-la entregue a meu filho Selá. E não voltou a ter relações com ela. Quando lhe chegou a época de dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. Né? Depois faz tempo que a gente não vê gêmeos nascendo. Enquanto ela dava à luz, um deles pôs a mão para fora e então a parteira pegou um fio vermelho e amarrou no pulso do menino, dizendo: Este saiu primeiro. Era muito importante como é que fala? Essa informação, porque o primeiro sempre tinha dupla bênção, o primeiro tinha a herança, o primeiro tinha o dever de ser o mais velho, né? Então era importante saber quem tinha sido o primeiro. Então ela amarrou essa fitinha no pulso dele. Mas quando ele recolheu a mão, seu irmão saiu. E ela disse: Então você conseguiu uma brecha para sair. E lhe deu o nome de Perez. Ou Pérez, entendeu? O certo seria Perez, né? Mas Pérez. Depois saiu seu irmão, que estava com um fio vermelho no pulso, e foi-lhe dado o nome de Zerá. Pronto. Finalizamos a live aqui hoje. Eu vou parar aqui a gravação, que eu vou continuar num chatzinho aqui rapidinho com o assunto que eu estava falando com a Lígia,
mas eu vou parar aqui a gravação já, então finalizamos. Amanhã, se Deus quiser, a gente volta com Gênesis capítulo 39. E aí, como vocês viram, a gente deu uma pausa na história toda que a gente estava lendo em relação a José, em relação a tudo isso, e fomos ter essa informação que vai ser importante lá na frente, inclusive. Mas enfim, mas é isso, finalizamos. Aí amanhã, no capítulo 39, a gente vai ler José é assediado pela mulher de Potifar. Então amanhã a gente volta com a história de José. Deus deu essa brecha aí para a gente entender isso aqui que a gente leu hoje, mas amanhã a gente volta com a parte de José, que aí quem assistiu o filme e tudo mais tem a ver com o que a pessoa assistiu também, tá bom? Então fiquem com Deus, um beijo. Vou finalizar a gravação aqui, mas vou continuar aqui no vídeo, tá? Pera aí rapidinho. Deixa eu ver como é que para a gravação aqui. Pronto.